Começou. Prontinho. Beleza. Bom, então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa. Nós estamos fazendo esse clube do livro aqui, que são dos assinantes do Dessa Letra Show. Nós viemos através daquele canal para formar uma comunidade literária aqui, né? Então, surgiu essa ideia com base no que eles dizem lá nas lives do Dessa Letra. Eles falaram sobre Frankenstein, falaram sobre alguns livros e surgiu essa vontade de criar uma comunidade literária, né? E eu estou muito feliz, esse é o nosso terceiro encontro. Nós estamos discutindo o livro Frankenstein. A ideia é nós fazermos, a princípio, uma a cada 2 meses, mas isso está aberto à conversa para as próximas vezes. Está um link para indicação de livros lá no Telegram do Dessa Letra. Então, nós temos até o dia 28 para indicar os livros, podem ser indicados mais de um livro por pessoa. E da semana do dia 28 até o dia 5, que é a nossa última live, isso vai estar em votação. Então, dia 28, nós vamos discutir quais foram os livros indicados, falar um pouco, eu vou trazer um pouco de detalhes, resumidamente, de cada livro, e nós vamos votar para qual vai ser o livro do mês de janeiro. Então, dezembro a gente não vai ter, de janeiro a gente vai ter e provavelmente fevereiro nós não teremos. E aí depois a gente vai ver se a gente vai continuar fazendo um a cada 2 meses ou um por mês. Mas, enfim, é essa comunidade que a gente está formando. Então, sejam bem-vindos aí quem estiver assistindo nossa live, seja bem-vindo. Sintam-se à vontade para participar. Dia 5 é nosso último encontro em que nós vamos discutir o livro completo. E, por enquanto, nós estamos discutindo do capítulo... Hoje será do capítulo 12 ao capítulo 14. Maravilha. A Janaína quer se apresentar rapidamente. Acho que o Thiago Câmara, ele estava na live passada ou não Ele estava? é de Portugal, ele é É nosso verdade, é importado. verdade. Eu falei, caramba, eu acho que eu lembro. Daí tá ótimo. Janaína, quiser falar um pouco de você, um livro que te marcou? Geralmente a gente se apresentou um pouco assim, né? Eu falei, eu sou Vinícius, o marido da Vanessa, e por exemplo, um livro que me iniciou na leitura foi A Ira dos Anjos, de Sidney Sheldon. Aí eu discorri um pouquinho, bem brevemente, só para a gente se conhecer um pouco mais. Ok. Meu nome é Janaína, sou esposa do Vilmar. Vim aqui motivada literalmente pela inspiração dele, pela motivação dele, porque já tinha um tempinho que eu já estava meio parada com a leitura. Adoro ler, mas devido às circunstâncias atuais, eu estava meio... Tinha deixado de lado, inclusive quer dizer, estou lá inscrita, né, em outro grupo de leitura, que é o da Gabriela Priori e do Leandro Carnal, né, mas se você não lê e não participa, então fica meio que ali no mesmo, né. Uhum. Mas um dos livros que me iniciou, eu não lembro o nome do autor, mas eu só lembro o nome do livro mesmo, que é A Pérola, que se me pedir para contar até hoje, eu conto, que assim, é um livro que eu achei magnífico a história, mas o segundo que deu, o que me fez seguir ali mesmo na leitura e não querer parar mais foi o livro de Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? Que eu devorei o livro em uma semana e eu falei, nossa, quero mais. E fui continuando lendo. Diferente da Nina, né, como ela havia dito anteriormente, eu coleciono alguns livros, né, me desfaço daqueles que eu li, mas eu me questiono, será que eu vou reler de novo? Não, então eu passo. Mas aí, se é aquele livro que, cara, esse daqui eu preciso reler, que futuramente não vai ser a mesma Janaína do presente que vai interpretar essa história da mesma forma e preciso reler para ter um outro ponto de vista, uma outra noção. Mas, no mais, é isso. Vim para entender a dinâmica, né? E pegar essa inspiração, retomar, né? Retomar o outro grupo também. E aí, o que puder também trazer, que eu achei interessante, porque no outro a gente não tem. A gente tem uma reunião no mês, né? Que daí é aberto, mas aí é um grupo muito grande, né? Não cheguei de participar dessa reunião, né? Só das aulas, literalmente, né? A leitura e as aulas. E vim motivada a entender a dinâmica do grupo, né?
e a conhecer vocês, a trocar ideias, porque eu penso que diferente do outro grupo, porque é interessante você ver o ponto de vista de pessoas que com vasto conhecimento, com toda certeza, assim, de pessoas que você admira, né, que dá um diferencial, mas eu sim, da minha parte, eu senti que fica algo faltando a mais, essa troca, e de você não somente trocar o teu ponto de vista com mais pessoas e tentar entender, porque, na verdade, eu pelo menos não sei com relação aos demais, mas comigo, assim, eu percebo que, para mim, a leitura ela é mais rica quando eu consigo trocar o meu ponto de vista com os outros, do que só ficar ouvindo, né? Lógico que a gente aprende, mas o fato de trocar ideia, né? E é isso aí. Falei um pouquinho demais. Legal. Na verdade, eu acho assim que essa é justamente o lance de fazer uma vez por semana, né? Porque aí a gente forma realmente um grupo de discussão sobre o livro mesmo, ao longo de quanto ele vai acontecendo. Quando veio essa questão da gente fazer o clube do livro, eu até conversei com o Buba se eu podia ali meio que fazer fazer a Intermediação. que eu tô fazendo, na mediação, exatamente. Porque até pra gente poder formar uma comunidade mesmo, né? Pra gente conversar, a gente, como eu sempre falo, né? Pegar um café, conversar e, enfim, e trocar pontos de vista mesmo. Porque aqui na minha rede de amigos, eu não tenho pessoas assim que leem bastante, que dá para conversar e não sei o que, exceto meu marido, mas é muito legal a gente estar formando essa comunidade. Porque daí a gente consegue discutir realmente sobre o livro, que essa que é a graça do negócio, na minha opinião, sabe? E também é difícil achar algo, tipo, até os seus amigos, pessoas próximas que estão lendo o mesmo livro que você, para conseguir ter essa discussão durante, né, o intervalo que você está lendo. Exato. E assim, o que é legal também aqui da nossa discussão é que como a gente está lendo até o capítulo tal, a gente discute coisas que provavelmente no fim do livro não vai ser exatamente aquilo. E a gente meio que quebra a cara junto, né? Então isso é muito legal. Maravilha. Quem é o próximo? Eu acho que todo mundo que estava na live hoje, está na live hoje, já esteve na live antes. Sim, sim. Legal. Isso aí. Beleza. Acho que eu vi que tem a Ananda, né, também, que entrou. Ela não participou da primeira, mas participou da última. Tem também Mariana que está aí. Que legal, eu tô sentindo só falta do Ian. Se depois ele assistir. Eu só não falei muito na sessão passada, desculpa interromper. Que eu tinha chegado tarde em casa aqui, não conseguia falar muito, mas hoje eu estou conseguindo abrir a câmera e tudo mais, vou interagir melhor com vocês, explicar mais um pouquinho de mim e meu ponto de vista. Ah, que legal. Legal. Você quer se apresentar mais? Você quer falar mais alguma coisa que você não conseguiu falar na outra? Ah, sim, é interessante que, assim, eu não sou um leitor ávido, assim, não sou muito de ler. Eu, até porque, assim, li nem tantos livros, assim, na vida, mas pesquisava muito sobre, mas, assim, leitura realmente nunca me pegou. É uma coisa que eu estou tendo, um hábito que eu estou desenvolvendo agora. E está sendo muito legal ter esse contato com outras visões, outras pessoas falando sobre o mesmo livro, me dá um gás, assim, para realmente ler e pegar a história, né? E, por acaso, esse livro eu estou basicamente ouvindo ele, eu estou escutando ele no audiobook quando eu estou trabalhando e tudo mais, e está sendo maravilhoso. Eu já até passei do capítulo que a gente está discutindo, mas eu vou me segurar aqui, né? Sem dar muito spoiler. Eu acho que essa é a grande questão de todo mundo que lê um pouquinho mais, né? Que a gente quer falar, né? Eu falei, não consegui parar. Eu ameaço ele com faca, porque ele tá já bem à frente. Então eu falo assim, ó, não vai falar, hein, pelo amor de Deus. Eu não consegui. Thiago, eu tô na mesma, cara. Eu me encantei tanto pelo Robson que cara, eu não consegui parar. Eu fui reto. Aí já tô nos finalmente já do livro. Eu devo, assim, se eu continuar, eu termino amanhã, mais ou menos. Então, acontece a mesma coisa comigo. Aí eu pego para ler, eu leio um monte, aí eu passo e falo, não, vou parar aqui, e aí eu dou uma pausa, eu começo a ler outra coisa, senão eu termino e eu sou meio boca aberta, né? Vai que eu falo alguma coisa. Eu juro que eu deixei o livro de lado, porque senão eu ia terminar já.
Eu também, assim, eu tô tentando não ler mais do que e como eu tô em um outro clube de leitura e o outro clube é aquele livro Nosferatu do John Hill, que ele é quase tipo Duna, sabe? Ele é desse tamanho assim. Então aí o que eu faço? Eu leio os capítulos que precisa ler do Frankenstein para não correr o risco de ler mais para frente, eu pego o outro lá para ler. Então tô intercalando. Eu É a peguei primeira Hobbit para ler. Oi? Eu peguei Hobbit para ler, porque eu nunca tinha lido, aí eu peguei esse daí para ler, que eu peguei no sebo também, e aí estou acompanhando junto os dois. Ai, que legal. Não, é assim, Outra coisa. é a primeira Vocês estão me vez que eu escutando faço bem? uma leitura. Sim. Estamos sim, Ananda, estamos sim. Pode falar. É a primeira vez que eu faço uma leitura simultânea. Eu nunca tinha lido 2 livros ao mesmo tempo, porque eu falo assim, para eu não me distrair com a história de um e com a do outro. Mas como são livros muito diferentes, então eu falei, tudo bem, dá para fazer. Então, estamos indo assim. Mas é Agora isso. que o livro chegou nessa parte de fofoquinha, que Robson é um fofoqueiro que vai só falar da vida alheia no primeiro momento, aí fica muito difícil parar. Exatamente, foi a parte que É me muito segurou sobre ali. isso. Assim, ó, ali, né, a gente vê ele stalkeando a vida de uma galera e a gente quer saber o que acontece e a gente vê uma fofoca ali. injustiça social ali, né? Porque não sei quem foi preso injustamente, não sei quem ficou pobre por causa disso. E aí, gente, a minha alma de fofoqueira e a alma de fofoqueiro do Vinícius, é por isso que a gente não pode ficar falando sobre o livro, porque daí a gente quer falar e aí fala demais. Então, assim, é um perigo, porque é fofoquinha mesmo, é um problema. Mas isso aí, galera. Então, vamos lá, né? Então, Eu posso? Claro, Fabrício, fica à vontade. Ah, beleza. É porque na última sessão eu estava eu tava na rua com meu filho e aí estava meio esbaforido. Mas então só colocar algumas coisas que eu não tinha falado lá e que acabei depois acompanhando primeiro vídeo, né, que vocês tinham feito que eu não participei, mas que a Van tinha falado que o livro favorito dela era o Escaravelho do Diabo, e eu tinha acabado de ler o Escaravelho do Diabo no mesmo dia lá da primeira não acredito que sessão lá, foi sim. legal, muito bom. Não, esse livro é maravilhoso. Não, sim. E é uma releitura que acho que eu li ele, foi um dos primeiros livros que eu li, quando eu era, sei lá, tinha 12, 13 anos, e aí foi bem coincidência, isso foi bem legal. E o Kindle, pelo menos para mim, particularmente, é um caminho sem volta, viu? Ainda mais hoje que eu utilizo ele igual o Escaravelho do Diabo mesmo, você não acha ele em EPUB, né? Até para comprar. Entra lá no Enas Archive lá e baixa de lá, entendeu? Envia pelo próprio sistema do Kindle, pelo próprio sistema da Amazon lá, vai pro e-book, ou vai pro Kindle. E, cara, é legal, pelo menos para mim funciona bastante, assim. E para mim foi um caminho sem volta, porque quando eu estou trabalhando, eu leio do celular, e quando eu estou em casa, eu leio com o Kindle, e aí vou dormir, e antes de dormir, sempre estou com o Kindle na mão ali, e é leve, né? Então, você pode estar lendo uma chaprocona gigantesca igual Duna, e não vai te cansar a mão, você não vai pescar e ele vai cair na tua testa e te machucar. Isso Né? é muito bom, isso é muito legal. Tem a luz noturna, né, que auxilia demais. Você não precisa ficar com luz acesa do quarto para poder ler, então para mim foi um caminho sem volta. Isso é muito legal, assim, esse negócio de assim, porque que nem a gente vai viajar essa semana, né? Então eu tava organizando as coisinhas e aí eu vou levar tanto o Frankenstein quanto o livro do Nosferatu. Então, só de livro, a minha mala já vai ficar super pesada, porque são 2 calhamaços, né? Então, o Kindle me ajudaria muito. Mas, eu vou falar assim, eu tenho uma debilidade de caráter, eu não sei vocês, assim, né? Mas eu gosto de estar com o livro na mão, porque eu sempre fico esperando que alguém vai me perguntar sobre o livro que eu estou lendo, sabe? Eu não sei vocês, gente. Eu queria muito, sonho, sabe? Sonho de princesa, que eu estou no meu refeitório lá, no meu trabalho, lendo, e alguém fala:
Frankenstein, vamos falar sobre. E eu vou ficar muito feliz com isso. E com o Kindle, não, isso não vai Sim. acontecer, sabe? Assim, nunca me aconteceu, tá, gente? Eu leio, eu tenho 34 anos, eu leio desde sempre, nunca me aconteceu, mas eu espero que um dia alguém vai chegar em mim e falar: Uau, esse livro é muito bom. E aí entra em um assunto, sabe? Diminui ainda mais, né, as possibilidades. Exatamente. É Vanessa. com o Kindle, é só um Kindle, sabe? Oi? Só não contar uma história aqui meio que relacionada, mas você falando dessa situação de estar com o livro, aí eu já cansei de perguntar. Se eu vejo alguém, é a mesma coisa com um perfume que eu gosto. Eu não me aguento, eu vou atrás da pessoa, nossa, que perfume gostoso, qual que é o perfume que você está usando? Mas essa questão do livro em si, ela já me colocou em alguma situação, não sei se poderia se dizer complicada, mas em uma das viagens que eu fiz, período que eu morei no Paraná, e aí eu tive que levar todos os meus livros, né, e coloquei na mala, e aí eu fui sorteada, né, pela Polícia Federal, né, para variar, aí foram revistar a minha mala. Aí o policial pegou, começou a revirar a mala lá, e livro no meio de roupa, mais livro. Aí ele, mas por que de tanto livro? Eu falei, eu gosto de ler. Ele, por um acaso, você é alguma... Eu até esqueci o termo que ele utilizou. Eu falei, não, eu só gosto de ler. Ainda ele pegou alguns livros para folhear, porque eu não sei, de repente ficou desconfiado que eu estaria levando alguma coisa no meio dos livros, né? Mas me né? Não, é um perigo essa. Assim, sinceramente, eu nunca fui abordada, mas eu sou a pessoa que aborda, tá, gente? Vinícius tá aqui, que não me deixa mentir. Parece, quando a gente vai em livrarias, eu pareço funcionária das livrarias. Porque daí eu olho uma pessoa com um livro que eu já li na mão e eu chego lá, assim, ele tá de testemunha, eu não estou mentindo. Eu chego lá, esse livro é muito bom, você vai gostar pra caramba, porque não sei o que, e já começa a falar. E na Bienal do Livro, Nossa. gente, HarperCollins deveria me pagar um salário. Porque eu tava no stand de Agatha Christie, que é uma autora que eu amo de paixão, vendo uma menina toda confusa lá comprando livro. E ela disse assim, não conheço nada, não sei o que, Eu falei assim, meu amor, vem aqui que eu vou te falar. Esse livro aqui, não sei o que, esse livro aqui, não sei o que lá. Não é, Vi? Exatamente, foi muito bom, porque ela começou a explicar, você gosta mais de que tipo? Uma investigação, uma fofoquinha, não sei o que tem, aí começou, e foi embora. Aí eu lá do lado assim, caramba, bicho, mas ela vendeu 6 livros para essa menina. Foi, a menina saiu com meia dúzia de livro de lá. Bom, enfim, Rafael está online, tô vendo que ele entrou aí. Buenas noites. Rafa Juc, ele estava na outra live. Ele é uma pessoa que já leu Frankenstein acho que 3 vezes, né? Não sei se o Rafa quer falar alguma coisa. Rafa, nós temos aqui de novidade Janaína, que é a esposa de Vilmar, nós estávamos nos apresentando para ela. Se você quiser falar alguma coisa. Seja bem-vinda. Eu estou na terceira leitura agora e está sendo difícil segurar os spoilers, mas está sendo muito legal. É legal ver os absurdos da galera falando, tá bom, gente. Beleza, segue o jogo. Nos falamos depois. Três pontos de vista diferentes de uma mesma pessoa. Exatamente. Inclusive, eu estou fazendo como a Van também, eu tô lendo a medida que se segue, né? Justamente para não pegar nada da frente, eu estou lendo outros livros em conjunto também, então, assim, para não misturar as coisas, eu leio só até o capítulo da semana para só não ter perigo de soltar nenhum spoiler sem querer. Esse fim de semana, Fabrício, foi muito engraçado que a gente reuniu uns amigos aqui, né? E aí tinha uma moça que ela falou que, assim, que ela adorava Frankenstein, que ela, enfim, né, era um dos livros favoritos dela. Daí ela pegou e falou assim, gente, ai, que ódio. Que ela virou pra mim e falou assim, você viu fulano que... Eu falei, eu não cheguei nessa parte ainda, pelo amor de Deus. Você vai chegar nessa parte. Aí eu já, assim... O que tem o fulano, gente? Até então, para mim, fulano era uma coisa normal do livro, mas aí depois que ela falou isso, qualquer coisa que fulano faz no livro, eu já falo, olha lá a malandragem de fulano, sabe? Senão, assim, não quero, não gosto de spoiler, não quero que me fale, entendeu? Inclusive, lá no grupo também, acho que alguém falou assim,
Agora que aparece o cego, eu falei, vou te banir, porque tá dando Foi eu spoiler. mesmo. Mas foi bem assim, só aparece cego, só tô curioso. não Ele apareceu, interfere, né? Ele apareceu. tá aí. Eu falei, vou E banir eu já não, você. eu já não tenho esse problema de spoiler, muito pelo contrário, eu sou aquela que me conta um pouquinho mais. Ai, não, Nossa. eu preciso ver. Então, Como que já isso que vai você viu. acontecer? Como que vai chegar nessa... Eu sou Aham. assim também. Gente, eu Então, não não- sei, mas geralmente uma pessoa que gosta muito de spoiler casa com uma pessoa que não gosta nada de spoiler. É que Aqui em existem casa dois é tipos, assim. né? Que você conta Existe só um negocinho que a pessoa conta a história inteira até chegar o... Aí já estraga, né? Mas... Eu quase fiquei solteiro com o filme Corra. Nossa. Vini, eu quase fiquei solteira com um filme, agora eu esqueci, mas eu assisti primeiro que o Vilma. E aí eu fui e falei para ele lá, falou, aconteceu tal coisa. Ele não acredita que você está fazendo isso, Exatamente. mas Ela foi falou, quase. não vou assistir. Falei, nossa, demorou, isso daí sem brincadeira, a gente assistiu agora. A gente vai fazer 6 anos junto. Isso foi no começo do namoro. Não, e o pior é que a Pois pessoa é. fala, ela assiste o filme, ela assistiu o filme no cinema, a gente morava em uma cidade diferente. Eu falei assim, putz, eu não vou conseguir assistir agora. Tive que adentrar as profundezas da internet para baixar o filme de 144p lá para assistir um filme bosta. Eu falei, cara, eu não acredito. Tipo aqueles filmes que você assistia na época, parece que a pessoa tá gravando aqui, comendo pipoca do lado aqui do vídeo. Ele tá falando Aquela galera que da greta. levanta no meio do filme, né? Aqueles filmes assim, bem. É. Gente, eu não sei, eu vi, me notificou aqui que meus áudios estão cortando. Vocês estão conseguindo me entender bem? às vezes dá uma abafadinha. Fica baixo, mas tá dando para entender. Ah, tá É, bom. tô É que entendendo. é que eu me empolgo, acabo falando muito rápido. Então eu vou começar a falar um pouco mais devagar, que daí se cortar o que eu falei, aí vocês já conseguem acompanhar a Às linha de vezes, raciocínio. acho que o do Google, ele tem um supressor de ruído, às vezes acho que é isso. Dá pra Pode tentar ser. tirar. Pode ser. Eu percebi que quando acelerou, aí deu uma abafadinha. Eu falei, pode ser que eu tô ouvindo da sala, e aí não dá, vocês não estão ouvindo, por isso que eu notifiquei. Pode ser do eco Não, também, né? Às vezes ele É. abafa a voz. Uhum. E, Maravilha. eu tô até tirando aqui porque eu tinha colocado mesmo o supressor, porque é uma coisa que você ativa, né, dos Isso. ruídos, mas eu acabei de tirar aqui porque pode ser que isso atrapalhe mesmo. Gente, a Nina caiu? Ou ela tá aqui na live? Eu acho que ela caiu, ela deve estar com algum problema de internet, porque ela Eu tô tá aqui. entrando. Tá, porque notificou umas Caiu. 2, 3 vezes que ela Eu estava achei que ela tinha participando. caído. Eu Eu falei não sei assim, se tá olha, oscilando. a gente começou a falar da nossa vida aqui, a Nina já não Ainda curtiu, cansou. já Fala, saiu. você não tá falando de Duna, eu nem vou participar. Não Não, tá falando de Duna e não está falando de Robson. Logo, não tenho interesse nessa conversa. É que na hora que vocês falaram, o meu Kindle atualizou. E aí eu fiquei, ai não, o Jeff Bezos, ele me achou. Mas não, o co-reader crashou, aí ele desligou o meu Kindle. Aí eu tive que fazer até ele voltar. Aí é só porque eu ia ler as partes que eu tinha marcado. Aí ele falou, não, vou morrer. Nossa, Você quer saber que eu sofro? tá vendo? Se fosse um livro físico, não te deixava na mão. Esse é um motivo pelo qual eu ainda tenho resistência também com o Kindle. Mas aí vocês têm que decidir o que vocês querem da vida. Vocês querem um negócio que eu posso desenhar e marcar e destruir em paz, ou vocês querem um livro? Verdade, tem razão. Que essa é a No fim das vantagem do contas, Kindle. No fim das contas, eu não marco nada no livro. Eu tenho uma agenda adicional que eu carrego, assim, porque aí quando eu quero fazer alguma anotação, faço em paralelo, porque eu tenho muito dó de marcar ali. Até aqueles post-its que as pessoas colam na lateral do livro, eu acho muito legal, mas até aquilo lá eu não consigo colocar. Eu tenho medo de manchar o livro, qualquer coisa do tipo, aí não coloco. Mas beleza, galerinha, vamos lá. Então, nós estamos no capítulo, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, que são capítulos que ainda são narração de Robson contando a respeito da família que ele está conhecendo, né? Então, basicamente, a gente tem aqui uma narrativa dele, da perspectiva dele daquela família, e a inserção de um novo personagem que é a menina lá que eu até, gente, esqueci o nome, Salfi, né? Acho que é isso. É parecido com isso. Acho que é Safi.
Saf. Saf. Isso mesmo. E a inserção dela na história e todo o motivo pelo qual ela faz parte da história dessa família, né? Não sei, Janaína, assim, como você é a primeira vez, eu só vou te dar mais ou menos um parecer de como eu geralmente conduzo, né? Eu anoto meia dúzia de tópicos aqui para levantar a questão, mas assim, são tópicos de norte mesmo. Geralmente, nem sempre a gente fala tudo que eu anoto, e muitas vezes vai para outra linha do que o que realmente está aqui, mas assim, essa é a proposta da live mesmo, cada um de fato dá a sua opinião. Então, no capítulo 12, a gente vê que Robson ele tem observado essa família a cada dia, né? E ele passa a aprender coisas com essa família, né? Então, ele vê lá, ele consegue notar sentimentos na família, então ele vê que o pai cego, né, é uma pessoa triste, que Félix é muito triste, que a irmã é triste, ele vê que eles vivem em extrema pobreza, e ele começa a fazer serviços, né? Então ele começa, por exemplo, coletar lenha e deixar na porta da casa da família. E aí, então, o primeiro tópico que eu queria perguntar para vocês assim, eu queria deixar o questionamento aqui, né? Ele começa a ajudar essa família. Isso mostra que Robson é bom na sua essência ou mostra que Robson precisa pertencer? Então, ele faz isso para conseguir uma aceitação posteriormente dessa família? Enfim, qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que isso só demonstra a bondade dele? Ou porque no futuro talvez ele queira se apresentar para essa família, então ele já está preparando o terreno para... O que vocês acham? Interessante. Eu acho... Perdão, pode falar, Rafael. Eu acho que nesse momento, assim, é a ausência de maldade. Acho que não tem nem esse pensamento no futuro, que é como uma criança mesmo, e eu acho que é mais sobre a interação, que ele vê como uma forma possível de interagir com eles, através dessa ajuda indireta, né? Porque ele já tentou a interagir de forma direta e deu errado. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que talvez não tenha esse pensamento a longo prazo, de um plano para depois conquistar todo mundo. Nesse momento, eu acho que fica muito isso para mim. Você acha que trabalha mais na linha da pureza, então? Então, assim, aquela bondade que criança faz pra gente, né? De, tipo, assim... Eu acho que é mais sobre talvez tenha esse querer pertencer ali, né? De querer participar do que está acontecendo, de ter outras pessoas para interagir. Que o ser humano, ele é um ser social. E aí acho que é a forma que ele encontrou ali, porque da outra vez ele foi totalmente esculachado. Foi uma tentativa, né? Uma segunda tentativa de se aproximar e ver no que dava. Dessa vez vou tentar ser aqui benevolente, vou tentar ajudar aqui. Será que eles vão me ver diferente? É a descoberta de um novo mundo, porque então era o mundo bélico para ele, né? Aí ele, escondido, viu que as pessoas interagiam, tinham carinho, então é a descoberta, igual o Rafael falou mesmo, no meu ponto de vista. Eu tenho um outro ponto de vista, não sei se não tão pela bondade ou maldade, acho que ele nem interpreta isso, né? Até como vocês tinham comentado na última, dos últimos capítulos, né? Questionando lá mas ele já sabe ler, e ele já sabe as palavras, e então, assim, mas só que pelo menos aí vocês tinham falado, eu não me expressei na hora, mas eu já tinha meio que pegado assim, que não, ele estava no futuro, na verdade, acho que não é ele, né? Que está discorrendo hoje sobre acho que é o Frankenstein que está contando pro marinheiro lá, né? O ponto de vista dele, talvez. O que vocês acham? O Frankenstein está contando para o marinheiro a história do Robson. Então, isso, justo. Essa parte de ele chegar pedindo e não sei o quê, foi de fato o Robson que falou. Ele só está transcrevendo o que aconteceu, né? Então, assim, narrando o que aconteceu. Então, teoricamente, e assim, aquela coisa, né? Tudo tem influência da fala de Victor, né? Então, a gente não sabe se o monstro chegou exatamente daquele verdade. Mas, se tudo foi daquele jeito, era Robson que estava falando. Isso, mas pelo menos... E aí, só terminar aqui rapidinho, o que eu percebi, né? Meu ponto de vista nessa questão, de que ele fez mais por ter
ele pega a lenha e tenta ajudar de alguma forma, não tão por bondade ou por maldade, porque pelo que apresentou ele nem tem muita noção do que é isso, mas sim por ter a noção, vendo, né, o rapaz saindo cedo, coletando madeira e passando o dia coletando madeira, cansado, e ao fim do dia chega em casa, você não tem mais tempo, desalentado, né, cansado, e então, quando ele faz isso uma primeira vez e vê que com isso o rapaz teve, primeiro foi uma surpresa boa, ele viu, né, que foi uma surpresa, e que aí ele teve tempo de arrumar a casa, né, de reparar as coisas que estavam estragadas lá. Então, com isso, ele viu que aquilo, ele teve, não por bondade, né, mas sim por, poxa, eu acho que com isso eu auxiliei, né, e assim, né, meio que ele viu que foi bom, né, talvez, mas não sem essa intenção de, eu quero ser bom ou mal, né. Pelo menos foi o que eu... Vai lá, Nina. A linha que eu fui é uma mistura das duas coisas. Eu acho que isso é mais pro meio, na real. Aí, se eu estiver queimando muito largada, eu peço um momento, porque ele fala sobre linguística, eu gostaria que a gente voltasse na questão da linguística, porque é muito interessante. Mas eu vou ler uma parte que eu achei que informava um pouquinho a visão dele, e aí algumas coisas que a gente já tinha comentado em outros momentos, que é: se criaturas tão amáveis eram infelizes, não era estranho que eu, um ser imperfeito e solitário, fosse um desgraçado. Então, a vida que ele vive é uma de, tipo, constante sofrimento e, tipo, o mundo é belicoso com ele, né? Tipo, viver é... ai, fugiu a palavra. Mas é bellum, alguma outra coisa em latim. Que é, tipo, uma guerra constante dele se estruturando, né? Porque ele vive, e eu não sei se o livro vai lidar com essa questão, mas ele é como o espírito de um ser humano adulto tomado no corpo de uma pessoa adulta, porém sem o contexto da experiência adulta. Então, eu tenho certeza que tem pessoas que vivem assim, né? Elas vivem completamente sendo preparadas para a vida, e aí chega a vida e elas não sabem lidar. Tem um pouquinho esse quê de, tipo, como é que eu esquento água pela primeira vez? Que a pobreza te faz saber fazer essas coisas. E a gente entra nessa coisa de classe que o livro meio que não lida muito. Tipo, acho que é a primeira vez que a gente lida com alguém pobre, no sentido de, tipo, alguém paupérrimo. Sim, isso foi uma coisa que eu observei também, que a primeira, ele consegue, mesmo sem contexto de nada, perceber como que ser pobre é triste. Exato. Eu em algum momento, tem uma parte que é, tipo, materialismo materialismo histórico em prática. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha outra anotação. Mas sobre a questão de bom e mal, a gente volta para, pelo menos a minha leitura, né? Adão não tem concepção de bom e mal, porque não existe bem e mal dentro do reino pré-pecado. Então, o Frankenstein, Robson Frankenstein, ele tem esse papel nesse momento de um ser humano descontextualizado da violência social, de tomar decisões como um adulto. Porque esse é o terror de qualquer ciência sociológica. E a minha raiva com gente que diz que ciência exata é ciência dura e ciência social é ciência macia. Tipo assim, se o número 3 do nada mudasse quanto é 3, eu botava fé que é uma ciência difícil. Mas quando tu tem que lidar com sociologia, tu não pode observar. Eu brinco que precisou a gente aprender sobre, tipo, física quântica para a gente lidar com a ideia de observar muda o resultado. Então, a gente está tendo essa perspectiva também, como, né, os camaradas comentaram, na quarto nível de dissociação do personagem do lírico, né?
Porque é a autora contando pelo Vitor, contando pelo Robson, contando pelo Vitor, para um cara. Então, os níveis de... Eu não sei direito quem é que está propondo essa ideia. Partem. Eu acho que foi o único capítulo que eu fiquei meio tipo... Quem é que está escrevendo isso? É o Robson? É o Vitor? Sim, É, eu achei meio... É o grande. é boa. Eu sei que a Janaína tá com a mão levantada, mas eu vou só pegar o gancho no que você tá Não, dizendo. e assim, e de um Muito futuro isso, descrevendo o passado, né? Só para finalizar a ideia do bem e do mal, que é bem pontual. O Vitor, por ele não ter contexto, ele está exercendo o que, na minha opinião, é o instinto humano de comunidade. Instinto é o que tu não sabe, mas tu faz. Tipo, instinto de pegar uma coisa quando tá caindo. É que ela não caia. Tu não treinou para aquilo. Ele nunca foi treinado a ser social. Na verdade, o mundo treinou ele para o contrário. Mas ele está exercendo o instinto dele de ver sofrimento e tentar minimizar, mesmo que esse sofrimento não seja dele. Então, não existe bem ou mal. Existe humanidade e humanos. Porém, ele é a única pessoa humana no livro e ele não é tratado dessa forma. Tem um trocadilho sobre ele ser o mais humano, porque ele é feito de vários humanos, mas... Né. Exatamente, ele é muito humano porque ele tem uns par ali, né? Beleza, Janaína, pode falar. Tá com a mão levantada. Nossa, interessante, hein? Agora me deixou boquiaberta aqui a posição da Nina. Eu até esse ponto, sobre essa questão do bem, do mal, sentimento de pertencimento, a princípio eu meio que identifiquei nesse trecho como se fosse um adolescente, né? Porque a gente na adolescência, a gente não se encaixa, não acha uma caixinha, fica procurando grupos, tentar se identificar. O sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço a quem? Eu sou quem? Quem sou eu? Tentar encontrar algum significado. Então, assim, até nesse trecho, agora eu não lembro se é dentro desses capítulos aí, ele menciona, né, embora ele não tenha tido o nascimento, né, enquanto criança, ter passado pela adolescência e já ter se identificado naquela fase, ele consegue ver e identificar isso fora de si, né, ali conforme as observações dele, né. Então, assim, eu, assim, do meu ponto de vista, eu acho que estaria mais voltado nessa questão do pertencer, né? Porque até no momento você vê ele tentando buscar, entender como que se fala, a escrita, para tentar se aproximar. Então, ele está tentando se conhecer, porque nem ele se conhece, ele não sabe o que ele é. Ele se encontra nesse território neutro e ele precisa se experimentar para se identificar onde ele se enquadra, né? Onde que ele é abraçado, porque até aí, pela experiência que ele passou anteriormente, né? Ele já teve esse sentimento de rejeição, né? Mas ainda assim você vê um sentimento de abertura para o novo, né? Pela própria experiência, né? Pelo experienciar, né? Do que ele está vivendo. E ele tá acompanhando isso de forma passiva, né? Ele tá assim, a interação dele é muito de bastidor mesmo, né? Então, ele ainda tá nessa questão de conhecer os outros, conhecer a si mesmo e ver onde ele se encaixa, né? É isso mesmo, muito bom. Pode falar, Marco. Eu acho que não vou comentar mais ou menos o que a Nina falou, né, dele ter feito sobre o bem e o mal, né? Eu acho que ele não interpretou como como se ele estivesse fazendo o bem ou algo bom. Tipo, ele tentou se introduzir ali, né, no cotidiano deles para ajudar não para fazer o bem para eles, mas tirar o desconforto que eles estavam vendo. Então, ele fez algo pensando em deixar eles confortáveis, né? Eu acho que não pensando no bem, mas pensando em fazer coisa que eles conseguissem, ele conseguisse observar mais a família, né? Que como
o cara saía para coletar a madeira, ele via menos interações, e com o cara lá dentro ele conseguia observar melhor essas interações também. É um. E uma coisa que a Nina falou que eu acho que até é muito bom mesmo o comentário é a questão de que foi instintivo Sim. da parte dele, né? Porque ele ainda não sabia mesmo de fato o que era bom e o que era ruim. Ele tinha passado por uma rejeição, uma injustiça da parte de Victor Frankenstein, mas eu acho que ele ainda estava lidando com tudo isso e ainda não sabia que nível de bom e ruim isso era, né? Acho que ele sabia que tinha acontecido, mas não sabia o nível, né? E ele só fez aquilo realmente para gerar conforto para aquela família, né? E muito interessante que a Nina falou que assim é como uma coisa que estivesse caindo e a gente pega instintivamente com a mão, né? E é exatamente isso, ele ajudou instintivamente. Eu acho, né? Instintivamente a gente tem que se sentir confortável, né? Não pode estar sofrendo algum ataque, essas coisas. Então a gente preza pela segurança, né? Antes de passar Deixa eu cortar a o palavra. Fabrício. Desculpa. Pode falar, Nina, pode falar. Não, só para complementar, tem uma parte do livro que ele tá roubando os suprimentos deles. E aí ele vê o sofrimento deles e ele fala, eu sei o que é fome, eu sei o que é frio, mas eu sou uma criatura feita, né, eu sou um animal feito para sofrer. Né? Ele tem internalizado essa ideia de que ele merece, ou pelo menos pertence, ao sofrimento dele, na razão do lógico, e aí ele para e aí ele começa a ajudar. Então, realmente instintivo, né? Tipo, ele não teve um momento, ele só avaliou, não, esse caminho, não esse. Eu acho que o comentário do Marco, ele linkou exatamente o comentário da Nina com o da Janaína, né? Que é referente, é instintivo, mas com base na observação do Robson, e eu acho que é também uma maneira de pertencer, que ele fala assim, eles se cuidam. Então, logo, se eu cuidar de alguém, pode ser que eu pertença a esse grupo também. Né? Então, eu acho que é isso. Ele está entendendo as consequências das atitudes, das ações, dada a observação e de maneira instintiva. Por isso que eu achei interessante de comentar isso antes de passar a palavra para o Fabrício. Muito bom. Pode falar, Fabrício. Não, e é só complementando dentro disso mesmo, que não é pela questão da bondade, né, ou da maldade, mas sim pelo fato de se sentir útil, né? E se sentindo útil, se tornar parte da família, de certa forma, né? Porque mesmo que eles não percebam que é ele que está fazendo essa interação e que está levando além até eles, eles falam, né? Espírito bom, obrigado, espírito bom. Né, então, assim, eles meio que citam ele sem conhecê-lo e isso dá para ele um sentimento de pertencimento, mas não que ele esteja fazendo isso pelo bem deles, né? Mas sim também, mas só que ele não sabe nem o que é o bem, né? Então, ele sabe que está sendo útil para eles e com isso ele faz parte daquele ciclo ali, né? Sim, indiretamente pertencer, né? De Justo, alguma forma. Sim. Ele é o espírito bom, né? Que tá deixando lenha para eles lá e para eles está sendo ótimo e para ele está sendo bom também. Meio que cria uma simbiose ali, né? Todo mundo ganha. Beleza, é isso mesmo, assim, é indiretamente pertencendo, mesmo que com o espírito, como espírito bom, né? A Nina deixou algum comentário? Deixou. Demônio em latim é espírito ruim, e nesse momento ele prova que Victor não o conhece. É verdade. Que vive chamando ele de demônios, tem uma coisa que ele não é, né, gente? Assim, porque se instintivamente ele ajudou, instintivamente ele foi bom. Então, independente se ele sabendo que ele é bom ou não, se ele quis fazer bondade ou não, instintivamente ele foi bom. Diferente de Victor, que instintivamente, no primeiro impulso, expulsou o monstro. Então, isso mostra muito mais sobre quem é Victor Frankenstein do que propriamente dito sobre quem é Robson, né? Não, o Victor sequer expulsou ele, né? O Victor só abandonou ele. É pior do que... Xingou ele, pior né? do que Xingou e fingiu que ele não existia. Pior do que uma interação e do que um xingamento o abandono, né? A falta de interação, né? Sei lá, você não merece nem o meu desgosto, né? Tipo, sei lá.
Exatamente. A Nina até colocou, deu ghost no próprio filho, exatamente. Foi tipo assim, se eu finjo que ele não existe, logo ele não existe, né? Foi isso que ele fez. Nossa, não, e eu já estava justamente aqui pensando, eu falei, cara, velho, falei, então, os pais que abandonam seus filhos aí, ó, temos um monte, né? Aos montes. Temos vários Cara. Vitor Frankenstein. Sim. Nossa. Pois é. Seguindo nessa linha, então, galera, eu vou seguir para o próximo tópico aqui, né? Por mais que ele estava pegando afinidade com aquela família, ajudando, vendo que a família estava agradecendo indiretamente a ele, não sei o quê, ainda assim ele tinha um receio gigantesco de se mostrar, né? Em uma parte do livro, ele fala que ele viu o próprio reflexo e falou que como ele era feio, né? Quando, assim, ele falou mal do próprio aspecto, né? A pergunta que eu quero trazer para vocês esse se achar feio, se achar inferior, se diminuir, e o tempo todo, até como a Nina falou, né? Que ele fala assim, eu não mereço isso, tal. É mais pelo que ele acha de si próprio ou pela rejeição do Vitor? Vocês acham que a rejeição colaborou para esse complexo de inferioridade dele? Eu acho que seria mais como ele observa as pessoas ao redor dele, né? As pessoas que ele observou, que ele passou, que ele viu, antes dele ver o reflexo dele, ele tinha essa imagem de como que eram as pessoas. Quando ele se olhou, ele viu que ele era diferente daquilo, né? diferente, né? E aí eu acho que foi esse choque que meio que fez ele dar a razão para quem exclui ele, né? Uhum. Eu acho E que ele vem cedo, que a aparência dele custa muito para ele também. Ele é julgado primeiramente pela aparência, ele já sabe. Eu acho que entra até numa discussão de o quão importante é uma representatividade, vamos supor. Estou falando isso para o cenário atual. Né? Quando a pessoa não se enxerga logo, e a sociedade fala que ela não é o padrão necessário, ela não é a imagem a imagem da beleza que é vista, e ele já se sentindo rejeitado. Então, é um conjunto de coisas que refletem que, assim, cara, eu não conheço ninguém igual a mim. E o pouco que eu tive de interação, eu fui rejeitado. Então, acho que isso corrobora com todo o sentimento dele de rejeição. Não é simplesmente a imagem dele, mas a vivência que ele teve com outros seres humanos, com o próprio Vitor, que é o criador dele, que, no ponto de vista dele, é o cara que deu a vida. Tanto é que ele conversa com ele antes de começar a falar da história, né? Eu falo, por favor, me escuta antes de tomar qualquer atitude. É como se fosse um Deus para ele. E esse próprio Deus rejeita. Então, teve já a rejeição do Criador, rejeição de outras pessoas, aí quando ele vê a imagem, e isso só bate o martelo e fala assim, eu não sou igual a ninguém é igual a mim, logo eu sou uma criatura estranha. Eu acho que entra numa discussão de representatividade, tipo assim, por isso que é legal ver uma mulher no poder, uma pessoa negra no poder, porque se representa, ela não se inferioriza. Eu acho que é isso que acontece com ele em outras escalas, em outra época, em outra situação de vida. Mas ainda, eu acho que, assim, gente, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, porque não tem nada a ver, tá, gente? Mas, assim, eu vou trazer o paralelo, né? Eu faço serviço social com crianças que são que não estão mais na família, né? Faço serviço social numa casa transitória aqui da cidade. E aí a gente vê como a rejeição, ela faz com que a criança tenha uma visão distorcida de si mesma. Então, assim, não tô vendendo meu serviço social aqui, tá, gente? Só tô trazendo o paralelo para mostrar que, na minha percepção sobre o Robson, o fato de que o pai dele o rejeitou mostra muito sobre como ele acha que a sociedade vai ver ele. Eu digo porque, assim, né, no caso, quem deveria acolher aquelas crianças não acolheram. Então, automaticamente, elas têm uma visão totalmente diferente do mundo, né? Assim como eu imagino que acontece com o Robson. Essa é a minha visão, tá? Porque eu acho que se ele tivesse tido um bom acolhimento da parte do pai dele, que ensinasse para ele que o mundo não era bom, que algumas pessoas o iriam rejeitar, mas que ele tinha valor por causa disso, aquilo, outro, porque ele tinha valor porque ele era único, porque ele tinha valor porque ele era extremamente inteligente, culto, não sei o quê, eu acho que a visão de mundo dele teria mudado.
Então, meu ponto de vista sobre, aí eu não sei o que vocês acham sobre, né? Por isso que eu até trago o debate, é que a primeira rejeição colaborou para o que ele teve de formação do próprio eu, sabe? Se nem meu pai me quis, quem dirá mais a sociedade? E aí ele viu uma família ali. Porque, gente, o homem era cego, então o homem também tinha uma deficiência. Então, se fosse levar em consideração só o aspecto físico e a debilidade dele, ele tem até uma representação totalmente diferente, mas ele tem uma representatividade de uma pessoa que é um deficiente físico. Mas eu acho que ele interiorizava tanto que mesmo uma pessoa com uma deficiência ainda não chegava perto do que ele achava dele mesmo, sabe? Então, assim, a minha opinião sobre isso é que realmente a rejeição do pai dele só fez tudo ficar muito pior, sabe? Pode falar, né? Eu sempre dou a oportunidade de outra pessoa se meter, porque eu não calmo. Eu vou tentar mostrar na tela, não sei se vai aparecer, ó. Esse aqui é o Vitor nessa parte que ele tá falando disso. Isso aqui, cadê o meu dedo? Isso aqui é a cara dele. E é um pouquinho difícil de ver, talvez eu mande lá no grupo, mas ele é um pescoço comprido enorme, com olhos bugalhados gigantes, com uma boquinha, dedos disformes, pezinhos. Então, O Vitor ou o Robson? Robson. O Robson. Ah, tá. Não. Ali é o Robson. Eu acho que a ideia do artista é a visão do Robson sobre ele, porque em outras partes tem outras figuras grotescas também que representam Robson, mas elas não são daquele jeito. Então, é aquilo. Talvez. Eu acho que tu tá completamente correto, Vanna. E eu vou trazer de volta aquela questão da dinâmica do belo como algo positivo. Porque eu acho que a ideia aquela martelada de tipo, ai, fulano é tão bonito. E fulano é tão bonito. E fulano é tão bonito. Tipo, essa coisa de todo mundo ser bonito, mas é um grande babaca, sabe? Sabe, umas criaturas que não vale nada. E aí o Robson, que é a figura, tipo, vamos supor que ele é ontologicamente feio. Sabe? Tipo, não dá para discutir que ele é bonito nem subjetivamente. Ele é uma pessoa melhor que todos os outros. E aí eu acho que é um pouquinho para a gente investigar essa dinâmica do belo como moral, que é uma coisa que a gente faz até hoje, né? A gente vê o feio como doente, a gente também vê o doente como algo perverso, e é por isso que a gente demoniza tanto pessoas com deficiência, mesmo que eu tô contando pelo menos 4 pessoas nessa live que têm uma deficiência séria, porque nós usamos óculos. Eu, particularmente, não enxergo sem óculos. E se nunca tivesse inventado os óculos, 5 pessoas, eu não enxergaria. Eu seria uma pessoa completamente debilitada socialmente, porque eu já tive que ficar sem óculos, porque eu não consegui comprar outro numa época de início de faculdade, que não tem grana para nada. E eu não conseguia ler o quadro, eu não conseguia encontrar os meus amigos, eu não conseguia ver preço, eu não conseguia pegar ônibus. Então, claro que não entra na dinâmica de feiura, mas entra na dinâmica do doente, né? Eu tenho o aporte para não ser vista dessa forma. Outras pessoas dentro da nossa sociedade não têm. O velho dentro da história entra nessa dinâmica também, né? Ele é Quando ele tinha dinheiro, ele não era cego. Ele era só um cara que não enxerga. Agora que ele não tem dinheiro, ele é cego. E aí se torna uma deficiência, né? Até o jeito que a gente fala sobre essas dinâmicas. Que é Se vocês não fazem parte de do clube dos oprimidos e das minorias, eu tenho péssimas notícias, porque a realidade do corpo humano é: nós todos seremos, em algum momento, deficientes. Pela idade, por doenças, por acidentes, por acaso, ou, né, nessas dinâmicas. E aí a gente volta para o livro. Quando eu me tornar essa pessoa que precisa de ajuda, e essa pessoa que precisa desses apoios, eu vou me tornar um monstro também? Me torno
Então, feia, doente, horrível. Ao invés de bela, pura, inteligente, boa, e assim vai. E por isso eu tive tanta resistência de descrever o Robson como bom ou mau. Porque ele não existe dentro dessa dinâmica. Também porque ele é belo. O Victor fez questão de pegar as melhores partes do corpo de todo mundo. Então, ele é um caleidoscópio de carne, provavelmente, pode ser. Mas ele é um caleidoscópio do mesmo jeito. Tipo, ele é belo de formas que só podem ser observadas nele. Então, essa dinâmica de beleza especificamente sendo contrastada com escolher sofrimento, formar sofrimento, né, ou reduzi-lo, eu acho que é o motif que tem aparecido em todos os capítulos do livro, assim. Motif é um grupo de temáticas. Eu acho que essa é a grande provocação da Mary Shelley. Por isso que ela ressalta tanto isso ao decorrer do livro, desde o início. O fulano é belo e o monstro é horroroso, né? O rapaz, ele não era cego, ele só não enxergava, e agora ele é um coitado que é um peso na terra, assim. Tem que ter outras pessoas para cuidar dele, porque ele é um fudido, ele é um largado, coitado, né? Ele ia passar fome porque ele não presta para mais nada, a não ser tocar o violão dele. Sim, e eu não sei se alguém mais quer entrar nesse assunto, porque eu já aviso, eu quero uns 15 minutos para a gente falar sobre orientalismo. Fica à vontade, Nino. Se você quiser fazer uma palestra de 1h30, a gente vai ouvir com o maior prazer, cara. É que eu gosto de ouvir vocês A gente também. tem prazer em te ouvir falar, Nina. Quando você fala, a gente fica quietinho, porque a gente gosta de ouvir falar. Cheguei há pouco e já estou encantada. Gente, tá vendo só? É unanimidade. Não sei se vocês são da época do Orkut, mas imagine o quanto eu falaria bem de fazer uma Duna. Comunidade pró-Nina, tá, gente? Uma comunidade. Eu só pensava, enquanto ela tava falando do óculos, né, que ela enxergava direito, aí eu ia falar que ela só ia conhecer Duna quando saísse o filme. É verdade, né? Exatamente. Pode ficar à vontade, Nina. Pode falar, não tem Ninguém problema. quer falar mesmo. É porque bem nesse capítulo, né, que a gente introduz a Safi. O nome dela, ela é turca. Então, eu não sei como é que soa turco. Eu imagino que seja tipo alguma coisa próxima de russo. E com alguma influência de árabe. Agora, eu não sei pensar. Imagino que seja Safi. Vai ser Safi, porque eu sou brasileiro. E aí eu não gostei. Foi mais leve, é a perspectiva do Robson. Entretanto, que merda de final de capítulo, assim. Foi muito irritante ler profundamente. Eu entendo que é um livro escrito em outra época, mas eu não estou em outra época, eu estou na minha. Então, a Mary Shelley, se Rob Cise torne-se viva novamente e venha aqui debater com a gente. Do contrário, minha crítica, a gente entra numa linha do europeu médio, do orientalismo como um processo de outrificação. Inclusive, oriental e ensino médio, ótimo. Desculpa. Oriente Médio, eu sou professor, eu vou trocar algumas coisas que são, assim, tá ali mais perto, meu cérebro já vai. O Oriente Médio, a ideia da construção dele era para explicar o espaço entre a Europa e a China. Porque a China era um império produtor de bens e serviços que a Europa precisava, e a gente tinha o Oriente Médio, o lugar entre a Ásia que a gente precisa. Então, até leitores mais modernos que falam sobre isso, estudam sobre isso, não usam tanto o Oriente Médio. Eles usam o nome da região, eles falam o país, e existe um esforço de não fazer essa aglutinação, porque seria como falar asiático, estar me referindo a chinês, japonês e coreano, tudo junto,
sendo que são países com histórias completamente diferentes e processos sociais completamente diferentes. Ela é turca, então a gente está falando, assim, Constantinopla, essas coisas. A gente ainda está falando do oriental ou a Europa, que a Europa não gosta, né? Hoje em dia, e das questões dos muçulmanos. E eu estou fazendo tudo isso para dizer, eu nunca saí tanto do livro, de qualquer livro, assim. O Duna, ele tem, não para fazer propaganda, mas o Duna, ele lida com eugenia como uma coisa positiva. Tipo, é uma vibe do livro, uma cheiração de cola do autor, de dizer, vamos pensar isso aqui. A Mary Shelley está tentando fazer isso com essa ideia de que o asiático é uma coisa outra. E aí se perde. Minha frustração, a gente está tendo essa discussão sobre como a gente outrifica os outros, e aí tem orientalismo na outra página, sabe? Tipo, e aí, de repente, os inóbidos. Deixa eu ver se eu acho exatamente como ela pôs. Quando ela fala dos impérios e das coisas, ela entra numa vibe, tipo, os inteligentes gregos, os ferozes romanos e os terríveis asiáticos e os péssimos árabes, sabe? E eu não sei, alguém mais teve esse momento de tipo, putz, que dissonância horrível, sabe? Uma dissonância quase narrativa, assim, dissonância ludo-narrativa. Estou lendo um livro e eu não consigo mais ler o livro porque eu preciso ler alguém reclamando disso, sabe? Não reparei nisso. Eu lembro de ter Tipo, lido nessa algum parte que ela livro. tá descrevendo a menina, né? Que ela fala justamente de onde ela é e tal. Eu senti que ela, tipo assim, quis dizer que, tipo, por exemplo, o pai dela, né? O pai dela era trambiqueiro. Então, eu entendi também como se ela estivesse dizendo que todo mundo que é daquela região era trambiqueiro. Eu tive essa sensação também. O lance de que, assim, já que eu vou trazer uma pessoa que trai o cara lá, né? Porque o pai dela meio que trai, assim, né? A confiança do rapaz, do Félix. Então, deixa eu trazer um turco aqui para a história. Então, sabe, assim, eu tive essa sensação, assim, ó, deixa eu pegar na percepção da autora, uma escória qualquer aqui e vou trazer ele como traidor, como trambiqueiro, como comerciante. Tipo assim, até isso, para mim, isso foi uma rotulação. Então, se ele é turco, ele é comerciante, logo ele é trapaceiro, logo ele, sabe, assim, eu achei isso bem ruim, assim. Eu acho que foi Língua para mais cara, né? foi para embasar do pior jeito possível e mais preconceituoso o que tá falando. Porque, assim, poderia ser qualquer pessoa trambiqueira, não, mas não pode ser igual eu. Imagina Sim. alguém igual a mim, trambiqueiro, impossível. É um turco. Qualquer pessoa da França, da Suíça lá, qualquer comerciante, mas tinha que ser. Era na França, né, que eles estavam nessa casa? Eu acho que era na A França. casa que eles estão é na Alemanha. Alemanha, e eles são A franceses. treta é em Paris, mas eles são de Constantinopla. Ixi. E, tipo assim, a sensação que deu também é como se ela tivesse colocado que o europeu é o inocente. Ai, tipo, ai meu Deus, caí num golpe. O outro lado é que é o errado. O europeu do 8 de janeiro deles, porque o cara Sim. foi roubar alguém que devia estar sendo preso, e o cara só- decidiu que porque a filha é gostosa, ele não devia ser preso. Não, e um parêntese, Desse né? jeitinho. Porque teve um lance também de preconceito religioso ali, né? Porque o cara traiu porque o Félix era cristão, né? Então ele Sim. fala nunca que o cara iria deixar a filha casar com um cristão, né? Um negócio assim que se fala ali, né? Que geralmente é o contrário, né? O cristão que não ficaria com. Notoriamente, não foram os cristãos que foram lá para Jerusalém tacar um terror de leve por uns 200 anos. Não. Gente, antes de passar a palavra para o Fabrício e para o Rafael, tem uma notícia boa até para a Nina, que o Ian não conseguiu entrar porque ele se distraiu lendo Duna. Olha Ah, só. não. Juro, tá no grupo. Não é possível. Agora, na sequência, pode falar o Fabrício e depois o Rafael logo em seguida.
Não, com a permissão da Nina, vou citar aqui, então, ó, o Robson, né, estava lendo As Ruínas dos Impérios, de Volney, o autor. E aí, a citação que ele fala é a seguinte: nessa obra, obtive algum conhecimento superficial da história, uma visão dos vários impérios existentes no mundo, até o presente, e discernimento sobre as maneiras, os governos e as religiões das diferentes nações da Terra. Ouvi falar dos asiáticos preguiçosos, do estupendo gênio e da atividade mental dos gregos, das guerras e das virtudes maravilhosas dos primeiros romanos, de sua subsequente degeneração e do declínio desse poderoso império, da cavalaria, do cristianismo e dos reis. Ouvi falar da descoberta do hemisfério americano e chorei com Seth pelo destino infeliz de seus habitantes originais. Então essa é a citação aí que acho que desnecessária totalmente, e assim, em até outras obras também, não querendo passar o pano para Mary Shelley, mas é ato comum, né, até quanto a, por exemplo, descrição de judeus, já vi em muito livro, né, aquela coisa bem xenofóbica e bem das características, né, o nariz proeminente, o comerciante comerciante ambicioso, né, e querendo passar a perna, né, então, assim, é mais ou menos nessa linha aí. Basicamente o Gargamel. Justamente aí, ó. Vamos lá, Yuki, diga lá, Juki. Isso, Juki. Então, é que eu tenho a tendência a não menosprezar a capacidade empática da Mary Shelley, né? Eu sempre olho com um olhar mais dela sendo crítica mesmo, né? Porque, querendo ou não, a gente está partindo de relatos de alemães, sei lá, suíços, europeus do oeste europeu, né? Europeus médios da época. Do europeu colonizador, né? A gente está partindo sempre deles, né? O relato é deles. E também, assim, então esses adjetivos, assim, fazem muito sentido, né? Na boca dessas personagens. E a questão da escolha do turco como o malandro e tal, não seria uma outra... Eu penso que seria uma outra forma dela retratar como o outro, que não o europeu médio, consegue sobreviver naquela sociedade que não o aceita, né? Que a gente vai estar acompanhando a jornada do Robson, de como ele busca essa aceitação e como ele busca fazer parte dessa sociedade. E aí a gente tem uma família que também veio de fora e tentou isso de alguma forma, né? Então a gente tem também a sociedade sempre sendo resistente ao outro. Assim, mas é lógico, acho que para ter uma ideia melhor, provavelmente teria que ler outros textos dela para ver como ela trata esse outro que vem da Ásia, né? Para ver se é realmente algo que não, ela só está realmente repetindo o olhar que o europeu tem, ela só é mais uma europeia, né? Ou não, realmente ela está sendo crítica a isso, né? Mas eu acho sempre eu gosto muito de não duvidar da capacidade dela de criticar a sociedade que ela vive, né? Porque ela nasceu num berço que sempre fez isso, né? A mãe dela era tipo, o que dava para ser de feminista na época, a mãe dela já era naquele tempo, né? E, além de ser escritora também. Então, e ela teve uma jornada própria como escritora, né? E querer o seu lugar no mundo. Então, por isso eu tendo a dar essa passada de pano, sem conhecer outras obras, sem conhecer outros trabalhos dela, por causa disso. Mas é uma possibilidade, né? O que a Nina falou também, eu acho que também é bem interessante a gente pensar sobre isso também, né? Eu não conseguiria bater o martelo, mas eu acho legal a gente pensar nas possibilidades mesmo. Vai lá, Marcos. Posso falar? Só para continuar do que ele está falando. Porque pode ser que ela tenha usado esses termos, porque seria como o Robson ouviu da família falando para o Victor. Pode ser esse ponto de vista também, né? Não que o que eu acho meio difícil de ser muito diferente do que ela tinha em mente por causa da época, mas pode ser muito dessa narrativa
do que eles falaram e o que ele entendeu na hora que ele estava falando pro Victor. Aí pode ter tido essas descrições mais Falou, né? A gente tá vendo a releitura de uma quarta pessoa contando a da história. Então a pode muito pessoa que bem falou para a ser. pessoa que falou, Exato. Pode ser bem que esse fosse um preconceito do Vitor contando a história. Pode ser ou que do marinheiro que está escrevendo a exato. Tipo história. assim, já sabendo que teve uma traição da parte do cara, então, os turcos porque eles são malandros. Mas o Robson não disse isso em momento nenhum, Sim. né? A gente nunca vai saber. Como é uma narrativa influenciada, né? Porque só tem um ponto de vista, a gente nunca vai saber o que de fato foi dito, né? Vamos lá, Nina, pode falar. A referência da manga é o que o Rafael perguntou. A referência da manga é, eu não lembro o contexto, mas eu disse que a história do Frankenstein é impossível na América Latina, porque o Victor, ele ia pegar uma manga, comer e ele não ia querer ressuscitar o filho dele dos cadáveres, porque ele não ia ter esse problema na cabeça. O Se ele problema dele tivesse é duas descobrir o manguinhas. pé de manga do vizinho. Exato. Para quem não esteve aqui na primeira live, a tour da manga é a seguinte: manga é uma coisa tão maravilhosa que se ele tivesse conhecido a manga, ele teria cuidado da própria vida, né? Ele chuparia a manga, seria feliz e problema resolvido, subiria a letrinha e acabou a história, né, Nina? Exato. Qualquer país tropical, né? Exato. Não, por isso que eu falei América Latina. Exatamente. Do nome também, porque é tipo, acredito que a maioria deve acompanhar do picolé de limão lá, ele recebeu o nome pela empatia que recebeu dos membros. O Robson, ele tem um nome, então não é a coisa, o maldito, o amaldiçoado, ele é o Robson. Não é um... A gente batizou ele. Exato, tem que ter carinho. Eu faço essa menção, eu acho que é importante. Eu sou uma grande amante do autor está morto. E quando o autor está morto, e eu falo isso não para ser babaca, mas é porque a gente também não pode, pelo menos é a minha perspectiva, eu não gosto de gostar das coisas sem pensar sobre elas. E é o que vocês falaram, né? Tipo, não dá para tirar da Mary Shelley que ela tá tentando apresentar. E realmente, dá para fazer essa leitura, mas eu me nego a fazer essa leitura, porque quanto mais eu me acalmo, mais eu me lembro porque eu tenho que estar irritado. E eu acho que o que me pegou nesse capítulo, e por que eu não estendo esse ramo na direção dela, é essa coisa de sinalizar a cristianidade como uma coisa positiva dentro do A melhor negócio. coisa do mundo. E aí, sei lá, me soou como alguém tentando, tipo assim, fazer média com uma cultura que ela não faz parte e tentando dizer assim, essas pessoas sofrem, né? Olha só essa perspectiva ruim que o meu personagem está tendo. Só que, tipo assim, não, Anjo, você tem essa perspectiva e você está tentando se pagar de uma coisa. Tipo, é a melhor leitura que eu consigo fazer dessa situação. Porque ela dizer que a Saf quer fugir de uma cultura retrógrada para ela não virar uma mulher de harém, sendo que essa não é uma dinâmica sexual e de relacionamentos da cultura muçulmana, islâmica, da cultura árabe, fora da realidade da nobreza, daqueles espaços, é um... Ela tá em 1800, tá ligado? Tipo, quais as informações que ela tem do mundo que não são, né, a caricatura das memórias de alguém que um dia visitou ou conheceu alguém que visitou, sabe? Então, é aquilo, né? Eu não confio, eu acho que entra nisso. Eu não confio que esse orientalismo é um produto única e exclusivamente do personagem estar numa situação em que o orientalismo acontece. Ela poderia não ter escrito o orientalismo. E a personagem não precisa ser turca. Tem 500 países na Europa em que ela poderia ter colocado. Ninguém é da Inglaterra até o momento para tu falar que a Inglaterra é retrógrada, afinal as mulheres não votam, as mulheres não trabalham, elas não têm direito
a função, a Inglaterra é a maior causa de todos os problemas da condição humana moderna. Imagina naquela época em que eles eram literalmente um império naval. Então, por isso que eu gosto de ouvir vocês. A leitura de vocês, com certeza, eu acho ela mais completa que a minha, por exemplo. Porque eu só fiquei irritada com esse capítulo e eu me nego a ouvir opiniões divergentes, mas eu gostaria que alguém não com a minha opinião, também lembrasse, tipo, é a autora tentando trazer um negócio. Com certeza, eu não compro, mas não está sendo vendido para mim também. E eu acho que é legal essa experiência também. Eu não sou uma pessoa que compra toda a ideia da pessoa. Eu acho que é legal. Eu gosto muito das mídias problemáticas, pelas problemáticas delas, não porque a coisa problemática é interessante, mas é porque é legal a gente também trazer de volta pra gente e falar, olha só quanto a gente já conseguiu avançar nesse assunto, que eu posso passar 15 minutos reclamando de um negócio, porque já tem um repertório de, tipo, eu não sou uma doida falando disso, eu só tô incomodada com um negócio. E dá pra gente concordar, tipo, não tô trazendo uma informação tão inédita, assim. Talvez eu esteja, mas sei lá, tipo, a conversa não é inédita, sabe? A gente não tá tendo essa discussão nos anos 90, antes da guerra do Iraque, sabe? Eu mesmo nem, como eu tava tão por dentro da história ali, eu nem tinha percebido esse trecho, né, que o Fabrício leu, que você tinha mencionado, tipo, eu não tinha nem percebido essa, né, eles soltaram vários, um para cada parte do mundo tinha o seu adjetivo, né, então, tipo, eu nem tinha percebido esse preconceito, né, que tinha ali, e tava só, é a história e vamos Não, e assim, passando. isso é desnecessário, né? Tipo, parece o professor Girafales, tipo, elogiando o seu Madruga, assim. Tipo, aqui, ó, esse velho decrépito e não sei o quê. Tipo, como se fosse um elogio. E, tipo, desnecessário, entendeu? Só para passar tempo. Exato. Pode falar, Janaína. Não, eu achei bem interessante a colocação da Nina aí, mas aí entra a questão, justamente a gente volta à questão do instinto, né? Deduzo que você seja professora de geografia, não, de história ou filosofia, não? Eu já estava indo já por essa parte aí. Eu sou prof de inglês, mas eu sou museóloga por formação, então... Já estava indo mais ou menos por esse lado. E aí é a mesma coisa sobre a questão do ponto de vista da Vanessa, no quesito com o trabalho dela, porque não tem como a gente dar opiniões diferentes daquilo que a gente vivencia, né? E a leitura que a gente faz não é só uma leitura do livro, né? Na verdade, a gente está colocando a nossa interpretação de vida, as nossas experiências ali dentro da leitura. Esse posicionamento mesmo da Nina, eu não, em momento algum, na minha cabeça está fazendo altos booms aqui, né? Uhum. Tipo, caralho, velho. Eu falei, não, tipo, como assim? E aí, eu até entendo. E aí, realmente, tipo, eu vejo que até o final da leitura, com certeza vai passar muito mais raiva ainda, né? Não cheguei até o final da leitura, né? Mas eu imagino que até o final será. Eu já vejo, assim, a leitura, eu não digo se seria tão superficial, mas vivenciando, tentando experienciar a parte, tentando entender aquela parte do sentimento mesmo, ou do Vitor, do Robson, tentando me colocar no lugar, na situação, tentando visualizar tudo aquilo, né? Mas é interessante porque agora os próximos capítulos aí, possivelmente eu crie ranço da escritora e já consiga captar alguns pontos de vista que até então eu não tinha visto. Eu acho que eu passei um pouquinho já disso e acho que eles não contam muito mais da família, assim. Eu acho que fica nessa parte só mesmo. Mas mas tem umas coisas bem interessantes, né? Para não
É me falar que alongar muito. o bom de discutir o livro é que a gente vê pontos de vista que a gente não estava esperando, né? Então, em todas as lives que a gente fez até hoje, tiveram coisas que alguém falou que a gente ficou, putz, eu não tinha pensado nisso, né? Isso é muito legal. Eu quero fazer Mas um parêntese, pode fazer. só um minutinho, amor. Que a gente geralmente encerra a live às 9h30, tá, gente? Então, como a gente já tá em 9h31, nossa conversa tá muito boa, mas a gente não pode deixar passar muito do tempo, porque, né, tem toda uma... Assim, a gente se programa para estar na live, né? Então, vou deixar, gente, mais 10 minutos aqui para quem quiser falar. Eu sei que, gente, a gente só falou basicamente do capítulo 11, a gente nem foi para as próximas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir os próximos 10 minutos para quem precisar falar, e na próxima live do dia 28, eu vou pegar esses últimos 2 capítulos para a gente falar mais um pouquinho também. Nem que a gente sumarize tudo e fale um pouco menos sobre cada, mas para a gente poder levar para a próxima live, porque a gente não conseguiu falar tudo que, pelo menos, né, assim, eu tenho a sensação que a gente não falou tudo que a gente queria falar. Antes de passar o Vilmar, só ia complementar o que a Nina disse, né? Por mais que seja uma provocação da Mary Shelley, o preconceito já estava ali, por isso que ela destacou no livro. Eu entendo o ranço e acho que faz total sentido. Porque, assim, beleza, por que abordou? Ela vive a vivência dela é preconceituosa, né? Então, mesmo que seja para questionar, tá ali, tá intrínseco. Foi um turco, não foi um inglês, então acho que matou a pau. Quer falar, Vilmar? Na verdade, eu não vou nem complementar, porque acho que já foi tudo que disseram, era o que eu estava pensando, mas foi bem nesse ponto, quando a Nina destacou, que eu me recordo bem que estava lendo nesse ponto, e eu só pensei assim, pô, é desnecessário essa bosta essa qualificação das pessoas de falar que fulano é isso, fulano é aquilo, da origem de cada um e dando qualidade. Só foi só algo que me passou, eu falei, pô, que bosta, não tem necessidade, mas... Aí eu fiquei, eu só também meio que descartei a ideia e continuei. Depois a gente tenta voltar naquele ponto que a gente já discutiu outras vezes, que a época tem cada um com uma visão, sei lá, que para a época poderia ser normal fazer esse tipo de apontamentos, que acredito não, tenho certeza que hoje em dia não faz sentido nenhum. Era só esse ponto. Desnecessário, mas gerou ódio. Então, quer dizer, a arte pegou no seu sentido, né? A arte foi... vamos gerar um ódio aqui de gratuito? Que seja desnecessário. Gerou. A gente tem uma moça num outro clube de leitura que ela fala assim, gente, se o livro trouxe o sentimento aflorado, independente de qual seja, surtiu o efeito que precisava. Esse, no caso, trouxe ódio mesmo. Então, se era isso que ela queria, ela conseguiu. Ela despertou na gente esse sentimento, né? Eu particularmente gosto de ficar irritada. Eu não jogo videogame, por exemplo, para me sentir feliz. Eu jogo jogos competitivos para me irritar com tudo e ficar desgraçado na cabeça. Qualquer jogo competitivo é feito para você perder a linha. Exato. Então, o livro ter trazido isso também, super positivo. Eu jogava LOL, tá? Eu jogava competitivo por dinheiro. É a pior época da minha vida. Eu faço jiu-jitsu para passar nervoso também. Então seja raiva com você ou com o outro, né? Um dos dois vai estar... Todo mundo lembra do Joffrey, né, de Game of Thrones. Todo mundo tinha raiva dele. Nossa senhora, então ele foi um ator muito bom. Ele fez o papel dele. O que ele queria. Ele Adorava fez odiar ele, tanto é que quando ele morre, é a maior alegria que tem. Falei, nossa, perfeito, desgraçado. Né? Nossa, eu não sabia que ele morria. Você acabou de dar um spoiler. Brincadeira. Sabia sim, para de graça. Que spoiler sabia então, sim. Viu? Brincadeira. O que mais? Mais alguém vai falar alguma coisa? Mais algum comentário? Mas aí, encerra a live dentro do... Queria só falar para encerrar. Desculpa, Fabrício. Não, por favor. Só brincadeira. Não, é lá. Encerra a live dentro do horário, depois a gente volta a gravar no capítulo. A hora que vocês mandar. Um after hours, sabe? Termina a live, fica quem pode. Mozão, abre um vinho aí para não ficar no happy hour aqui. Eu só queria perguntar para o Thiago, porque eu, pelo menos, nunca tive a oportunidade de ir para sair do Brasil, na verdade, então. E o Thiago está em Portugal, do lado da Espanha, ali, do lado do Marrocos, né, de certa forma. E você enxerga alguma coisa disso aí, cara? Do que exatamente?
dessa xenofobia, dessa visão Nossa, totalmente, Fabrício. do eurocentrismo até hoje, né? Porque a gente está analisando um livro de 1800, mas a gente sabe que até hoje em dia é... Sim, sim, muito, Fabrício. Diariamente eu ouço... em algum momento do meu dia, alguém vai se referir a alguém ou vai julgar alguém por conta da nacionalidade dela, da cor da pele, sabe? Pelo fenótipo da pessoa ali, ela vai virar ali uma referência para a pessoa, de certa forma. E é tão natural, de forma tão natural aqui, que eu fico assustado. Mas acontece bastante, sim. É evidente. Muito triste isso, né? Na minha realidade, na minha percepção, sabe? Eu sou cozinheiro, então eu trabalho com muitos outros imigrantes também, de tudo quanto é lugar. Então, eu percebo isso. Não, e assim, eu sugeri teu comentário só pelo fato de você estar tão próximo, assim, apesar de ter a península ali de mar cortando, né, mas a divisa ali da África com a Europa, né, então, legal o teu ponto de vista, eu acho. Pois é, por mais que tenha essa proximidade, cara, ainda eles separam muitas coisas. Tem muito disso. Apesar de ser próximo a distante, né? Aproveitando para falar, acho que foi a Nina que falou, acho que talvez no segundo encontro, que ela falou sobre a Ásia ser um continente diferente da Europa, assim, por mais que eles estejam juntos. Eu não lembro se foi você que comentou alguma coisa sobre isso. E que faz muito sentido. Depois eu parei para pensar e faz realmente muito sentido ali. É a mesma porção de terra praticamente. Todos os outros são divididos por mar e tudo mais. Ali tem essa divisão de Europa, Oriente Médio e depois a Ásia, sabe? Eles precisam dessa... Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma e achei interessante. Ponto de vista legal. Muito bom. É isso aí. Excelente. O que mais, galera? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Então peguem seus livros. Não, Duna. Peguem seus livros pra gente fazer aquela fotinha que a gente sempre tira. O Vi vai fazer o print. Maravilha. Você tá conseguindo pegar todo mundo? Porque eu sei que tem mais gente, né? Na minha eu vou mudar aqui, ó, a dinâmica de mostrar mosaico. Acho que agora pega todo mundo. Eu vou printar aqui, galera. Peraí. Espero. Eu tenho que fechar o Correader. O Correader fica com o negócio. Fica à vontade, né? Tem certeza que não pode ser Duna? Porque ele tá à mão. Cara, por mim não teria problema, que eu tô sem livro, então eu não julgaria. Calma aí, só um segundinho. A tecnologia, ela nunca funciona quando tu precisa dela. Né? Não. É incrível. Eita. Desculpa, caiu aqui. Tá, vamos ver. Foi? Acho que foi. Maravilha, ó. 3, 2, 1, vamos lá. Não foi. Vai ser Duna. Calma aí, deixa eu fazer de novo então, só um segundinho. Vai lá, Nina, põe a Duna aí e vamos que vamos. Maravilha, galera. Tirei o print, vou mandar lá no grupo lá, tá bom? É isso aí, pessoal. Boa noite para vocês. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigadão. Foi bom como sempre. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.